O programa Mercado e Ação retorna agora, recebendo nosso estúdio aqui, Kevin Krieger. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Kevin, tu está na terceira legislatura como vereador, correto? Exatamente. Vamos ver se eu estou certo nas minhas anotações aqui, na minha cola. Fosse secretário da Secretaria Municipal de Segurança de Porto Alegre. Presidente da FASC por 7 anos. De 2009 a 2014. 5 anos. A FASC, quem nos assiste de fora de Porto Alegre, é a Fundação de Assistência Social e Cidadania. Isso. Atualmente presidente do Diretório de Porto Alegre do Partido Progressista, do PP, e também foi candidato a deputado estadual na última eleição. Deixei alguma coisa de fora? Não. Tá bom assim. Tá bom assim, bom. tá bom assim. A nossa proposta hoje é discutir um pouco desse último processo eleitoral que houve, o qual tu tens uma bagagem política bastante grande. Aliás, de berço, né? Exatamente. De berço. Teu avô foi senador, quantos 24 mandatos? 24 anos. São 3 mandatos? 3 mandatos. E naquela época ainda tinha o direito a de senador biônico e ele não quis. Depois que tu tivesse 3 mandatos seguidos eleito pelo povo, tu poderia escolher de ser o senador biônico ou não. E ele entendeu que era hora dele parar pela idade já avançada e também porque ele achava que não era interessante ser indicado, né, e não ser eleito. Foi uma pessoa que contribuiu bastante para o nosso desenvolvimento. Mas, Kevin, o processo eleitoral desse ano comparado com os anos anteriores, qual foi a tua percepção? A minha percepção, Luiz Antônio, foi uma eleição diferente. Acho que essa é tirando um pouco a questão da eleição estadual, mas focando um pouco na eleição nacional, sem dúvida nenhuma, o que a gente viu esse ano, a gente não está vendo há muito tempo as pessoas indo para a rua, fazendo uma manifestação individual e coletiva. Há muito tempo que eu não via isso. Eu vi isso em algumas áreas da cidade de Porto Alegre, nós vimos isso no Brasil inteiro, as pessoas saindo para a rua e se manifestando ao que está acontecendo no Brasil. De alguma forma lembra um pouco a época das diretas já? Sem dúvida nenhuma. As pessoas foram para a rua. Nós tivemos, se eu não me engano, em 2013, as manifestações populares, onde as pessoas foram para a rua exigir melhores serviços públicos. E depois, na consequência, de alguns marginais que entraram nessas manifestações e tiraram as pessoas de bem da rua e ficaram só os marginais depredando e destruindo, mas naquele momento a gente já viu o sentimento das pessoas e que aflorou novamente agora nas eleições. Depois eu vou fazer uma pergunta em relação a isso, mas agora, a Copa do Mundo afetou esse processo eleitoral? Porque uma coisa vista foi que encurtou a época de campanha. Não, afetou, sem dúvida nenhuma. Mas talvez tenha afetado até por um lado positivo, porque a campanha não foi tão cara quanto seria se não tivesse a Copa do Mundo. Porque, querendo ou não, afetou em 30 dias a eleição e diminuiu, sem dúvida nenhuma, o custo eleitoral. Eu não diria que ela afetou em relação ao mandato de vereadores que não se elegeram, os deputados estaduais, federais. Eu diria que até é um ensinamento para que a gente diminua o tempo da eleição. Mas, por um outro lado, diga se eu estou certo, diminuiu o tempo disponível para aquelas pessoas que não eram públicas mostrarem seu trabalho também. Sem dúvida, sem dúvida. Não adianta, quem está no mandato, ele tem vantagem sempre. Seja por 90 dias, seja por 60 dias, quem está exercendo o mandato, ele vai levar uma vantagem. Agora, a questão da televisão, por exemplo, é uma grande vantagem. Tu teve alguns deputados que praticamente foram os únicos candidatos de partidos do seu partido. Sim. E obtiveram uma grande votação. Enquanto vários outros partidos têm vários candidatos, diminui muito o tempo de TV. Eu mesmo fui um candidato que sofri com isso. Por o Partido Progressista, teve vários candidatos, participar de uma coligação, a gente teve pouco tempo de televisão e isso faz muita diferença. Pessoal, a gente conversou com vários candidatos durante a campanha. Não teve um que não se queixou da diminuição da disponibilidade de dinheiro. Doações caíram, doações reduziram. Isso aconteceu de fato? Sem dúvida nenhuma. A reforma política ela é fundamental nesse processo. Tomara que o nosso Congresso... O que seria uma reforma política? A reforma política ela passa pelo financiamento público, ela passa pela diminuição de partidos,
Eu não acredito que o Brasil possa conviver com dezenas de partidos políticos. Não existe 32 ideologias diferentes. Não existe. Não tem tempo para isso, e o que acaba acontecendo é que há uma negociação, muitas vezes, pelo tempo de TV desses partidos. Uma coisa que ocorreu aqui, um fator aqui no estado que foi, eu nunca tinha visto, em 48 horas, 15% do eleitorado mudou de candidato. Como é que tu enxergou isto? Eu não só enxerguei, como vivi na prática isso. A nossa candidata, a senadora Ana Amélia, ela tinha quase 40% das intenções de voto e chegou na eleição com 21%, se eu não me engano, e Porto Alegre ela chegou com 16%, quase 17%. Eu acredito que a gente não soube responder os ataques do Partido dos Trabalhadores no momento certo. Se nós tivéssemos respondido aos ataques, sem dúvida nenhuma, hoje a gente poderia ter uma outra conjectura estadual. A questão que fizeram com a senadora Ana Amélia e que nacionalmente fizeram com a Marina Silva, fizeram com o Eduardo Campos e depois tentaram fazer com a Aécio Neves foi uma metralhadora giratória em relação às pessoas físicas. Sim. Né? As pessoas físicas. A senadora foi acusada de ter um cargo de confiança em 1980 alguma coisa. Naquele momento podia sim trabalhar em dois locais. Aliás, hoje o jornalista pode trabalhar num gabinete de um deputado e pode trabalhar num órgão de comunicação. Como se diz popularmente lá para fora, eu sou criado para fora, antigamente não era feio matar passarinho, era até bonito. Tu tem culturas e realidades de épocas. São as mudanças que vão acontecendo. Ou seja, naquela época era permitido, possível e legal. Era totalmente legal. Então não há o que se discutir. Pois é, mas aí a mentira dita várias vezes, ela acaba se tornando infelizmente uma realidade e nós não soubemos responder isso. Dentro dessa linha de pensamento, ou muito próximo a isto, as mulheres no cenário federal participavam com 4 e pouco por cento da quantidade de cargos eleitos. Diminuiu para 1 e pouco. E as bancadas religiosas aumentaram significativamente. Tornou o Congresso um pouco mais conservador, me parece que com essa composição, com essa montagem. Tu concorda com isso? Luiz, eu acredito muito que a democracia ela tem que ter todas as visões no Congresso. Agora, esta questão das mulheres, eu acho que ela precisa ser muito discutida. O quanto adiantou e aumentou a participação das mulheres com a exigência de 30% nas nominatas das candidaturas. Diminuiu. O que a gente precisa fazer é incentivar a participação da mulher. Aliás, a gente precisa incentivar a participação dos jovens, a participação de todos na política. As pessoas têm que começar a entender, e eu acho que esse processo eleitoral que nós vivemos talvez possa trazer algumas consequências positivas. Isso não é culpa do próprio partido que não trabalha, talvez, as mulheres da mesma forma que trabalham a imagem e a visibilidade dos homens? Eu não diria a questão dos partidos, mas eu diria a questão política. Essa questão que as pessoas não querem mais ouvir falar em política, não querem discutir política, e eu acho que essa eleição ela pode mudar um pouco isso. E aí depende muito de nós, partidos políticos, eu que presido o Partido Progressista em Porto Alegre, incentivar e aproveitar o momento onde 50% da população foi para as ruas, pedir mudança. E é estas pessoas que a gente tem que aproveitar na participação dos partidos, sim. Porque é a forma democrática de nós fazermos as mudanças e de trazermos pessoas novas da sociedade como um todo, que hoje estão indo para as ruas fazer as suas manifestações. E quem está no governo federal hoje tem que entender que não foi a maioria que votou na continuidade do projeto. 53 milhões votaram na presidente Dilma. 51 milhões, se eu não me engano, votaram no presidente Aécio, 6 milhões de votos anulados e quase 2 milhões de votos nulos. E a gente não está falando dos 20 milhões que não compareceram às urnas.
Então, na verdade, não foi a maioria que votou na presidente Dilma. Claro que o processo eleitoral é esse, Sim, através dos votos válidos, mas a nossa presidente, que é a nossa presidente, que se elegeu e hoje é presidente dentro de do todos os processo brasileiros. democrático, a gente submete a eleição e respeita o É ganhador. importante que o partido que está no governo tenha a humildade de reconhecer isso e entenda que este é um recado para as mudanças necessárias que precisam ser feitas na política brasileira, no questão do processo político, que é importante, na mudança política, na mudança dos financiamentos de campanha e na questão tributária, que é fundamental. Hoje os brasileiros precisam dessas mudanças, a tributária nacionalmente e a política. Falando do cenário para as eleições agora municipais é 2016. Tu acredita que o que muda de agora para 2016? Acho que uma coisa não está ligada à outra, mas acaba se ligando. A montagem, a estruturação do governo Sartori, ela já vai dar um pouco da linha do que vai acontecer em 2016. Nós temos hoje um cenário municipal, onde o prefeito Fortunati não pode mais vir à reeleição e o flanco está aberto. Todos os partidos estão pensando em quem vão colocar para concorrer. Nós temos o vice-prefeito Sebastião Melo, que naturalmente é um candidato a prefeito de Porto Alegre, um bom candidato. Nós temos a deputada Manuela, que voltou de Brasília para o estado, que também provavelmente vai ser candidata. Nós temos hoje, na imprensa, o próprio Partido dos Trabalhadores pensando em quem são os seus novos nomes. O nosso Partido Progressista já está discutindo, já está pensando se teremos candidatura própria ou não. Esta é a parte agora que, passando a montagem de governo agora do estado do Rio Grande do Sul, a pauta começa a ser as eleições municipais de 2016. Legal. Kevin, a gente caminhando para o encerramento, qual é a mensagem do PP ao nosso espectador? A mensagem do Partido Progressista de Porto Alegre é que nós vivemos numa democracia e assim nós temos que continuar nessa democracia, mas nós temos que estar sim vigilantes, né, como o PSDB nacional pediu uma auditoria das urnas eletrônicas, uma auditoria da eleição brasileira. Eu acho que é importante que o Tribunal Superior Eleitoral possa ver isso como uma forma sincera, honesta e na prática possa fazer isso. A gente vê, Luiz Antônio, diversas manifestações na internet. Claro que a gente não pode acreditar em tudo que acontece Sim. e que se postam na internet, mas o Brasil precisa mostrar para todos os brasileiros que a nossa eleição é uma eleição limpa e uma eleição honesta. Então, quando um partido que faz parte da democracia pede uma auditoria, o mínimo que o Tribunal Superior Eleitoral pode fazer é aceitar essa auditoria e demonstrar para a população brasileira que as nossas eleições são sérias. Ok. Agradecendo a audiência, ficamos por aqui.